Sempre que Magnus e Alireza se enfrentam, o resultado é lindo de se ver. Se eu te disser ainda que essa foi uma partida de 3 minutos, então os dois jogadores estavam puramente no instinto, sem muito tempo para calcular, melhor ainda. E se eu te falar que essa partida começa com Magnus de brancas jogando o primeiro lance peão H4, a abertura Cadaz. Aí você percebe que você tomou a decisão correta de clicar nesse vídeo e já vai disparando o like que a gente começa agora a nossa análise. Vamos lá! Peão H4 parece que é uma abertura que o Magnus jogou para tirar com a cara do seu oponente. Não deixa de ser, em altíssimo nível, é um lance que você não jogaria jamais. Mas essa é uma abertura que tem de fato uma ideia. Geralmente, quando você joga o peão H4 ou o peão A4 no primeiro lance, o objetivo é seguir avançando esse peão para sacrificá-lo, ou seja, jogar, dentro de alguns lances, um gambito. Então, se o oponente segue dominando o centro, por exemplo, o peão D5, você vai seguir avançando o peão para sacrificá-lo na casa de H6. Seu objetivo é que o oponente acabe por tomar o peão, então se ele toma o peão de H, a posição dele já fica um pouco enfraquecida em termos de estrutura de peões aqui na ala do rei. Se ele captura de cavalo, você joga peão D4, contestando o centro dele e ameaçando o bispo por cavalo. Então aqui o oponente ele tem algumas escolhas, ele pode tentar se ater ao peão de E, avançando, e aí você toma o cavalo, e agora a estrutura de peões dele da ala do rei está bem debilitada, em troca do peão e em troca do controle central, não é muito bom, mas já foi jogado, ou o adversário ele nem toma o peão de H em primeiro lugar, simplesmente joga peão G6, e agora você vai seguir com o peão D4 e você tem esse peão incomodando bastante essa estrutura de fianqueto do jogador de pretas. Então, não é uma abertura totalmente sem sentido. Você joga esse lance com uma ideia por trás dele. Firuja diz de jeito nenhum, eu não vou entrar nessas linhas malucas que o Magnus quer jogar, até porque se eu combato essa abertura jogando algo sério e eu perco, fica muito mais feio pra mim, né? Então o Firuja resolve jogar também um lance super estranho, que é o lance A6. O Magnus basicamente olha para essa posição e pensa, beleza, agora parece que foi uma abertura normal, tô de brancas e vamos ignorar que esses dois lances tenham sido jogados, e eu vou jogar no centro, então ele joga peão E4, Firuja segue com B5, e nós temos uma abertura super estranha, mas os temas aqui são muito semelhantes ao que você veria numa defesa Owen, que é quando você joga peão E4 e o oponente fianqueta o bispo para contestar esse peão à distância, certo? Nós temos então Magnus tomando totalmente o centro, peão D4, e o Firuja fianqueta o bispo para a casa de B7. Magnus defende o seu peão, cuidado, cavalo C3 não é a defesa correta, porque as pretas podem simplesmente chutar o cavalo, então a defesa do peão aqui que é jogada é bispo D3, e depois de peão E6, para poder jogar C5 e contestar o centro de Magnus, o Magnus joga cavalo F3. Então os dois jogadores agora estão jogando uma partida um pouco mais normal de xadrez moderno. Firuja joga peão C5 contestando o centro do Magnus, e essa captura não beneficiaria Magnus Carlsen. Por quê? Se a gente toma, deixamos de ter um peão no centro, ao mesmo tempo que auxiliamos o desenvolvimento do nosso adversário. Existe também uma ameaça em cima do peão de E4, pode não parecer, mas existe. A ideia é que se a gente não faz nada a respeito, o adversário vai jogar peão C4, chutando o nosso bispo dessa diagonal e, por consequência, capturando o nosso peão. É o típico truque aqui das defesas modernas. Você vai atacando o centro de longe, vai botando pressão, com lances que são um pouquinho complicados e acaba sendo difícil de defender, principalmente com pouco tempo no relógio. Por isso que essas defesas e aberturas do fianqueto são tão populares em controles de tempo mais rápido. Mas é claro, a gente está falando do Magnus, ele simplesmente fortifica o seu centro com o peão C3, se seguir peão C4, ele ainda tem como manter o bispo na diagonal, se seguir a captura, ele segue tendo dois peões no centro sem nenhum problema. Temos então o cavalo F6 ameaçando o peão de E4 mais uma vez, dama E2 o defende e Firuja opta por um caminho meio estranho. Eu não vejo vantagem nisso, mas ele toma o peão de D4, ele captura e agora nós capturamos de volta. Por que eu digo que eu não vejo vantagem nisso? É porque existia uma tensão aqui. Se nós capturássemos, nós sairíamos piores, porque ele vai tomar de bispo, melhorando o posicionamento do bispo dele.
No entanto, se ele captura, é justamente o contrário. Ele retoma e agora, na retomada, nós melhoramos o posicionamento do peão de C3, que agora ocupa uma casa mais central. Ele deixa de ter um peão pressionando o centro, nós nos mantemos tendo 2 peões pressionando o centro, ao mesmo tempo que isso libera a casa para o cavalo de C3. Eu não vejo por que Firu já capturou, mas ele tem um entendimento de xadrez muito maior do que o meu, de qualquer um assistindo esse vídeo e provavelmente de qualquer um que já analisou essa partida antes, certo? Temos então o cavalo C6 ameaçando o peão de D4, cavalo C3 simplesmente desenvolvendo e defendendo mais uma vez o peão de E4 e note, o jogador de pretas joga o lance cavalo G4. Esse lance pode parecer um pouco estranho, mas ele se aproveita do fato de nós termos jogado o peão H4 na abertura. Veja só, a casa de G4 está levemente enfraquecida porque nós movimentamos tanto o peão de H. Não é o que a gente chamaria de uma casa fraca, porque existe ainda o peão de F que pode, no futuro, chutar esse cavalo daqui. No entanto, é uma casa enfraquecida. Então, Firu já aproveita para tirar o cavalo do caminho dessa diagonal, para que ele possa desenvolver, por exemplo, com tempo no peão de H. Posteriormente, ele vai jogar bispo E7 e esse lance virá com o tempo no peão e ele pode simplesmente solidificar esse cavalo daqui jogando H5 futuramente. E caso nós queremos tirar o cavalo daí, vamos ter que mover o peão de F, enfraquecendo o nosso roque. Temos então Magnus simplesmente desenvolvendo seu bispo para a casa de F4, cavalo B4 ameaça capturar o bispo de D3, Magnus não quer tirá-lo dessa diagonal, não quer permitir a captura também, então ele joga bispo B1. Desdesenvolve o bispo, mas é melhor do que permitir que o oponente, numa posição como essa, capture seu par de bispos. Temos então H5 solidificando o cavalo de Alireza, veja só o que a gente havia discutido mais cedo. Roque e peão D5 por parte de Alireza, optando aqui por romper o centro. Ele viu que não havia futuro nessa pressão por parte do bispo, então ele joga peão D5, que é uma oferta para o Magnus transpor essa estrutura de peões. Caso ele queira, ele pode capturar e a estrutura vai ser de peão da dama isolado. No entanto, Magnus opta por avançar o peão para não ficar com o peão de D isolado aqui, e isso vai levar a uma posição fechada, muito similar ao que nós teríamos de uma defesa francesa. Quais são os temas aqui? O jogador de brancas ele tem mais espaço. Como que eu sei disso? Porque o peão das brancas está no território inimigo. Esse peão pega bastante espaço. Com espaço eu quero dizer que ele controla casas no território adversário. Por exemplo, ele está controlando a casa de F6, está controlando a casa de D6 e, por consequência, não deixa as pretas desenvolverem, voltarem seu cavalo de maneira confortável. No entanto, ele vem com uma fraqueza. O jogador que tem mais espaço, ele tende a ter esses peões como forças e fraquezas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que o peão está pegando espaço, eles podem ser atacados, mais especificamente o peão de D4, que é o peão da base dessa cadeia. Então, a tendência é que as brancas tentem utilizar esse espaço para gerar atividade, tentar gerar algum tipo de ataque, e o jogador de pretas tente pressionar essa cadeia de peões, ou pressionando a base, ou eventualmente a rompendo com o peão F6, para tornar esses dois peões que estão agora juntinhos e fortes, pegando espaço, em dois peões que vão ficar separados e, por consequência, são muito mais difíceis de defender. Temos então o bispo E7, desenvolve com o tempo, naquela ideia que nós já discutimos, então Magnus defende o peão. Dama B6 é um lance que vem para botar pressão no peão de D4, então Alireza opta por, ao invés de romper em F6, que também seria uma opção depois do roque, colocar pressão em D4 primeiro e Magnus vai simplesmente defender. Então, rei G2 é um lance bem profilático, ele tira o rei da diagonal na qual a dama estava ocupando. É um lance que você joga para poder lidar com algum problema, algum tema tático antes desse tema tático surgir. Então ele tira o rei para que não haja problemas ao longo dessa diagonal, uma vez que esse peão vai ser atacado bastante no futuro. Temos então o cavalo C6 botando pressão mais uma vez no peão. Dama D2 defende, torre C8,
torre na coluna aberta, bastante princípio por parte da Lireza, então o Magnus opta por jogar o lance profilático novamente. Ele joga agora cavalo E2, ele está reroteando o cavalo para uma casa onde ele também protege esse peão. E agora o peão ele está super protegido. Ele está atacado 2 vezes, defendido 3, o que libera tanto o cavalo de F3 como a dama para se movimentar para fora da defesa desse peão. É um lance útil de maneira geral. Dama A5 é o lance da Lireza, propondo uma troca de damas, e eu gostaria que você pausasse o vídeo aqui e visse se essa troca faz sentido. Caso você seja o Magnus, se você gostaria de trocar damas aqui, ou se você iria preferir um meio jogo com damas. Caso você tenha pausado o vídeo, você deve ter chegado à mesma conclusão que eu ou que o Magnus, que esse é um final que não vai beneficiar o jogador de brancas. Por quê? Caso você troque damas aqui na posição, primeiramente o seu adversário vai ter acesso a algumas casas bem legais. Por exemplo, o cavalo A5 seguido por cavalo C4 é um tanto apetitoso para as pretas. Mas essa é uma troca que beneficia as pretas mais em questão de princípio mesmo. Como o jogador de pretas está levando um ataque, está jogando sem espaço, provavelmente vai levar um ataque na ala do rei ao longo dos próximos lances, se ele troca damas, ele mata o ataque das brancas. E aí toda a vantagem de espaço que as brancas construíram, que agora auxilia no ataque, vai se transformar apenas nas fraquezas de você ter peões muito avançados. Por exemplo, caso você troque as damas aqui, o seu ataque morre. Por exemplo, a chance de você dar um checkmate apenas com peças menores é muito menor, ainda mais jogando contra um grande mestre, como é o caso aqui do Firouzja. Bem como as fraquezas que você tinha em troca desse espaço, que é falta de controle da coluna C e uma base de peão facílima de atacar, se mantém. Então você fica apenas com as desvantagens de você ter peões avançados e nenhuma das vantagens. Portanto, Magnus opta por negar a troca de damas, voltando a dama para a casa de D1. E nessa posição a Lireza Firouzja joga peão G6 e cumpre o desafio de colocar todos os peões em casas de uma mesma cor, antes do Magnus, que joga peão A3 e cumpre o mesmo desafio na sequência, colocando todos os seus peões em casas escuras. Não, brincadeiras à parte, eles não fizeram isso de propósito, mas vale a pena notar que isso tem sim impacto na partida. Veja só, quando a Lireza joga peão G6, o objetivo dele é colocar o rei na casa de G7. No entanto, o fato de que todos os peões estão em casas claras significa que há uma fraqueza nas casas escuras. Se você prestar atenção, existem várias casas fracas na posição das brancas e na posição das pretas. E essas casas fracas estão nas cores opostas de onde estão os peões. Por quê? Peão em casa clara só defende casa clara. Por consequência, nós temos a casa de F6 que está fraca, a casa de D6 que está fraca, a casa de C5 que está fraca. E para o jogador de brancas, depois do peão A3, para lidar com as entradas de bispo e cavalo, nós temos a casa de B3 que está fraca, F3 que está fraca, F5 não está enfraquecida, mas, bem, pode ser problemática no futuro. A própria casa G4, onde está o cavalo. Então, quais são os temas desse tipo de posição fechada? Uma vez que todas as casas fracas das pretas são casas escuras, existe muita importância em manter esse bispo para o jogador de pretas. E o mesmo vale para esse bispo para o jogador de brancas. Caso qualquer um deles seja perdido, haverá uma infiltração e um ataque subsequente nas casas das cores que esses bispos estão protegendo. Então, o Alireza joga a dama B6, voltando a dama e voltando a pressionar a casa de D4, e o Magnus joga bispo D3, coloca o bispo para proteger as casas fracas e fazer a função dele nesse tipo de posição. Temos rei F8 e o Magnus já entende o tema, joga dama D2, alinha a dama com bispo e depois de rei G7 joga bispo G5, forçando a troca do seu bispo mal pelo bispo bom, essencial, defensor das casas fracas do jogador de pretas. Depois dessa troca, a posição já fica estrategicamente superior para Magnus. Isso é uma aula de xadrez posicional e é o tipo de posição que, a partir daqui, é relativamente tranquilo de converter caso você esteja jogando contra alguém do mesmo nível que você. Então, no caso do Magnus, é tranquilo de converter isso contra qualquer um, e no caso de um jogador amador, se você entender essa ideia, você consegue converter na sua faixa de rating esse tipo de posição com uma tranquilidade. A ideia agora é você não trocar as peças maiores, porque quanto mais pesada a peça que infiltra nas casas fracas, mais estrago ela vai causar. Imagina essa dama entrando aqui na casa de F6, apoiada por um cavalo na casa de G5, tanto que ela não causa estrago.
Então, o jogador de brancas já tem um plano de ataque. As pretas, obviamente, ofertam uma troca de damas, as brancas sabem o que querem. Dama F4, vai seguir depois, ó, dama E7 e cavalo G5. Primeiro a dama infiltra numa casa escura enfraquecida, depois infiltra o cavalo e na sequência o jogador de brancas vai tirar esse cavalo daqui, que é o único defensor que restou da casa de F6, jogando o peão F3 e vai seguir um ataque fortíssimo e absolutamente imparável. Se essa informação já vai mudar a maneira que você olha esse tipo de posição e joga xadrez, eu peço que você se inscreva no canal, dispare o like nesse vídeo e considere virar membro para aulas de xadrez posicional, que não são bem as aulas do Magnus, no entanto podem também te ajudar e custa apenas R$5. Vamos lá! Firo já tenta jogar aqui na ala da dama, que é o que restou para ele, com o cavalo A5 para tentar infiltrar o seu cavalo aqui na casa de C4 e causar problemas. Temos então peão F3 chutando o cavalo, seguido por peão G4. Nesse ponto, os dois jogadores já estavam com pouquíssimo tempo no relógio, no entanto eles são jogadores de alto nível, portanto os lances continuam tendo uma alta qualidade. Temos então cavalo C4, ameaçando o peão de B, Magnus chuta o cavalo e o cavalo volta, ameaçando novamente o peão de B. Aqui o Magnus acha uma sequência bonita, que é torre B1, parece que ele está pendurando o peão de A, não está, uma vez que depois de dama toma A3, a torre pode chutar a dama e a dama tem duas escolhas essenciais a fazer. Ou ela se mantém defendendo o cavalo, ou ela se mantém defendendo o rei. Caso as pretas voltem a dama para E7 para defender a infiltração, o cavalo vai cair. E caso as pretas mantenham essa dama defendendo o cavalo, vai haver a infiltração com dama F6, seguida por cavalo F4 e as brancas já estão ameaçando tudo quanto é tipo de sacrifício. Cavalo toma G6, cavalo toma E6 e você vê o tanto que o ataque das brancas é fácil de executar. No entanto, é claro, a Alireza não toma aquele peão, ele segue aqui com o cavalo G8, ele está movendo o cavalo para que o cavalo defenda a infiltração de dama e libere a dama dessa defesa. Temos então por parte do Magnus rei G3, temos então torre F8 por parte das pretas, trazendo mais uma peça para a defesa, a dama volta para a casa de D2 e a ideia é substituir essa dama dessa casa por um cavalo para potencializar as ideias de sacrifício. Esse lance também é legal porque é um lance que ele faria de qualquer jeito. No entanto, é um lance que ainda vem com tempo no cavalo, então se o adversário bobear, ele ainda vai perder material. Claro, a Alireza volta o cavalo para a casa de C6, e temos cavalo F4. Tá sacrificando o peão de D por um ataque. Claramente, se cavalo toma peão de D, nós já teremos bispo toma o peão de G com ataque descoberto em cima do cavalo e a posição já começa a ruir. Então, a Alireza joga bispo C8, volta o bispo para defender potenciais sacrifícios aqui na casa de E6. Temos torre em C1, colocando a torre ameaçando o cavalo que está solto. Cavalo toma D4. Nessa posição, ao invés de jogar o óbvio bispo toma G6, que ganha também, o Magnus joga um lance ainda mais forte. Dessa vez não existe um bispo defendendo a casa de C6. Então, depois de dama C3, o cavalo está preso. Veja, ele não tem casas para sair. Se ele vai para C6, ele vai ser capturado. O único lance por parte do Alireza para segurar o cavalo é dama A7. E agora, o Magnus joga um sacrifício maravilhoso. O sacrifício é bispo toma G6. Qual é a base para esse sacrifício? Caso o peão tome o bispo, nós teremos dama toma cavalo, sacrifício de dama brilhante, na ideia de que depois cavalo toma dá um duplo que recupera o material. Primeiro cavalo toma, bispo toma cavalo, segundo cavalo toma e agora o duplo acabou vencendo uma peça inteirinha para o Magnus que não vai ter dificuldade nenhuma de converter esse ataque. O Alireza acaba por não tomar o bispo, não deixa ele dar o brilhante, mas sim toma o peão de G abrindo a sua torre. Peão de F toma G4 e o cavalo vai para H6 pressionando a casa de G4, defendendo a casa de F7. Certo? Temos cavalo H5 cheque. O rei, é claro, não pode capturar o bispo, porque senão torre F6 é simples checkmate, certo? Então, ao invés do rei capturar o bispo, ele vai para G8. Cavalo F6 cheque, infiltrando nas casas claras. Rei volta para G7, cavalo H5 cheque, e por um momento parece que o Magnus vai empatar a partida por repetição de lances, mas não, ele estava simplesmente tentando enrolar o seu adversário no tempo, então ele foi lá, repetiu lances duas vezes e na terceira vez ele variou com dama toma bispo em C8. E aqui nós já temos uma posição vantajosa demais. Se
torre toma dama, nós teremos, é claro, um lindo checkmate no fundão. Por consequência, o seu oponente não pode tomar, simplesmente perdeu o material. Segue jogando dando cheque, tentando derrubar a seta do Magnus, que já estava aqui com segundos no relógio. Rei G2, cavalo toma a torre em C1, dama toma o cavalo, temos então dama D4 e essa é uma ideia incorreta, infelizmente, por parte do Alireza, mas é um erro facílimo de se cometer por conta do tempo. Qual é o problema? Ele acaba de colocar a dama em uma casa onde ele vai acabar levando um duplo e perdendo a dama. O Magnus pode forçar o rei das pretas a se mover para frente com o cavalo F6 cheque, rei G7 é forçado, como nós já discutimos, e agora nós temos cavalo toma E6 com um duplex que ganha a dama. Você só precisa preparar o lance eliminando o peão de F, que é facílimo de fazer com o bispo. Então, depois de bispo toma F7, temos cavalo toma F7 e agora o duplo que ganha a dama. E Alireza Firouzja perde a partida. Essa daqui é uma partida bem bonita, tanto taticamente como nesse final aqui, como também do ponto de vista posicional, caso você entenda os temas que foram explorados. Eu espero que você tenha encontrado tanta beleza no xadrez jogado pelo Magnus quanto eu. Caso a resposta tenha sido sim, eu peço que você se inscreva no canal, dispara um like nesse vídeo e eu te vejo na próxima.